Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco de um dos componentes aqui, se eu posso chamar de componente, não sei, mas de um serviço que a gente... Eu não sei se eu posso chamar de serviço também, mas a gente vai falar de Kubernetes, que é um negócio que a gente usa muito aqui dentro pra facilitar a nossa escala e às vezes também dá uma dificultada, mas a vida é assim, né? Você tem ganhos e perdas. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui algumas pessoas do Labs. Bom, eu sou o Arnaldo Mendonça, eu sou Tech Lead na tribo de Production Engineering do Magalu. Eu sou o Diego Garcia, eu sou Software Engineer na Escola de Arquitetura Distribuída aqui no Magalu. Então, galera, meu nome é Juliano, eu sou Tech Lead de Production Engineering. Meu nome é Vinícius Fernandes e eu sou analista de infraestrutura de Production Engineering. Boa. Para facilitar aqui o discorrer do episódio, a gente se chama por outros nomes aqui, todo mundo foi muito polido e educado, mas o Arnaldo é o Arnaldinho, o Diego é o Diegão, o Juliano é o Juju e o Vinícius é o Capinha. Então, para ficar mais fácil aí quando a gente estiver conversando e usar esses nomes, vocês já tem aí um diagrama aqui, quem aponta para quem aqui, beleza? Então, bora lá. Para começar, a gente pode ir pela pergunta mais tosca de todas, né? E a mais básica. O que é Kubernetes, cara? O que é isso? Eu tenho uma resposta boa para isso aí que eu ouvi uma vez na internet e sempre que alguém me pergunta eu falo. Basicamente, o Kubernetes é um shell script em Golang para você manipular IP tables. Esse é o fim do episódio. Ok, acabou. Foi o episódio mais curto da história, assim. Mas isso resume a história. Mas o Kubernetes, ele é uma plataforma para orquestração de containers, né? Você roda a sua aplicação em container e o Kubernetes se preocupa em escalar a aplicação, escolher em quais nodes rodar e distribuir a carga entre os, vamos dizer, containers por enquanto. Boa. E pra quem tiver muito desavisado e tá falando, cara, o que é container? Vocês mexem com navio? Que porra é essa? Quem se habilita? Eu ia falar mais que é uma abstração que você consegue, vai subir vários SOs dentro de uma máquina só, mas eu não consigo resumir muito mais que isso, não. Pra quem conhece Docker, é bem parecido com o contexto de uso de containers em Docker. Eu não sei se isso continua não resolvendo o problema do que é ou não container, mas o contexto seria parecido, se não mesmo. Cara, eu diria que o container, acho que é um pouco na linha do que o Ju falou, né? Tipo, você vai rodar vários sistemas operacionais usando um único kernel, que é o da máquina host, certo? E eles estão, vamos dizer assim, os processos dentro de cada container estão enjaulados, não tem acesso aos recursos dos outros containers. Então, resumidamente, acho que é isso. É uma coisa que é legal falar que, apesar de todo mundo conhecer container, principalmente por causa do Docker, né, que acho que onde foi que explodiu, já é uma tecnologia mais antiga, né, é uma coisa do próprio Linux, né, o Docker ele só meio que facilitou o rolê todo, mas um container, basicamente, você está usando chroot, cgroups e namespaces do Linux. Então, para fazer exatamente isso aí que o Arnaldinho falou, né? Para você conseguir ter processos rodando de forma isolada no sistema operacional, mas compartilhando o mesmo kernel, né? Isso você pode usar como uma grande vantagem em cima do que é uma VM, por exemplo, né? Que a VM depende de um hypervisor e faz ficar tudo um pouco mais pesado, né? É isso que eu ia perguntar, porque pelo que vocês explicaram aqui, basicamente a gente tava quase falando de máquina virtual, mas eu lembro que começou a ficar mais popular a parte de containerização e tudo mais, quando houve uma evolução da parte do kernel do Linux que abria uma API para você conseguir usar isso para fazer container e tudo mais. E eu acho que o pessoal do Docker evoluiu mais nisso, aí o pessoal do Kubernetes também surgiu com as paradas. Eu tô errado ou tô viajando ou foi um negócio assim? Cara, eu não lembro direito, mas se não me engano, quem introduziu cgroups no kernel do Linux foi o Google, saca? Mas eu acho que é bem por aí. Tipo, a diferença básica entre container e VM é, tipo, a VM, ele roda o SO inteiro, vamos dizer assim, né? O kernel, o user space também. Então, ele tem que emular a máquina, né? Enquanto o container não precisa disso. Então, eu acho que o principal seria essa diferença. Mas tem razão. O Docker foi, eu acho que o mais famoso, na verdade, runtime de container, né? Mas já é uma tecnologia até antiga. Não no mundo Linux, que surgiu a partir de groups, namespace, mas já existe desde o Jails ali com Unix e por aí vai. Boa. Acho que assim, ó, pensando em containerização e agora caindo um pouco mais pro tema do episódio, já que a gente conseguiu explicar
um pouco o que significa, talvez, aqui containerização, qual que é a diferença do Docker pro Kubernetes? Por que a gente usa Kubernetes e não o equivalente do Docker, se tiver um? Por que isso? Eu acho que seria legal falar que a unidade mínima pro Kubernetes não é exatamente o container, né? Ele é o pod, que seria a unidade mínima ali que o Kubernetes trabalha. O pod, ele é composto por um ou mais containers. Acho que é a primeira coisa que vale a pena falar. E o container em si, cara, tipo, você não faz muita coisa. Você até faz bastante coisa com um container, né? Mas numa máquina local. Agora, quando você começa a ter que fazer containers falarem com outros containers, e principalmente eles têm hosts diferentes, você começa a ter uma complexidade maior. E é isso. É problema, né? Pra escalar, né, Arnaldinho? Então, é isso que o Kubernetes tenta resolver, essa complexidade. Então, ele já entrega para você a parte de Service Discovery, ele facilita a comunicação entre containers de hosts diferentes, inclusive como encontrar esse container, né, como chegar, como fazer para um container se comunicar com outro usando rede, sendo que os IPs dos containers não são os IPs dos hosts, né, e por aí vai. A nível de desenvolvedor, assim, para entender a importância do Kubernetes, é só pensar que quando você faz uma aplicação e você colocar ela para rodar na sua máquina, ela não faz nada, né? Não fala com ninguém e tal. Para você escalar, você vai ter que fazer tudo na mão, né? E o Kubernetes, ele cria abstrações para que você consiga fazer isso que o Arnaldinho falou, né? Você vai subir seu container lá com a sua aplicação rodando, beleza. O que o Kubernetes pode fazer por você aí? Ele pode colocar minimamente um health check para esse seu container, para ver se ele está no ar. Ele pode cuidar de uma ou N réplicas que você quiser desse seu container, né? Eu estou falando container, mas no Kubernetes a gente vê isso em termos de pod, que nem o Arnaldinho falou. Talvez a gente se aprofunde um pouco mais, né? Mas com o Kubernetes você vai ter o controle de quantas réplicas você quer daquele seu pod, o seu container rodando. Você consegue configurar como que você vai fazer o scale disso, né? O mais comum é por CPU, por exemplo. Então você pode dizer lá que quando o conjunto das suas réplicas chegar em X% de CPU, o Kubernetes vai poder subir mais réplicas para você até o número que você configurar. Além disso, você pode expor essa API que você está subindo num container para outros pods conseguirem chegar nele, né? E também tudo através de Service Discovery, né? Você não precisa saber exatamente em qual IP que está rodando a sua API. Você vai ganhar um nome de um serviço e através desse serviço o Kubernetes te dá a ferramenta para você chegar lá, né? Também a parte de você pegar logs de todos os pods juntos, tal, entre outras coisas. Então imagina que assim, para você colocar uma aplicação só no ar, no cloud, você vai ter que criar load balancer, vai ter que criar instance group e todas essas coisas. O Kubernetes cria abstrações em cima disso, pensando numa orquestração de containers, né? Eu acho que isso dá para explicar um pouquinho bem básico, assim, qual que vai ser o efeito de você colocar uma aplicação para rodar no Kubernetes. Saquei. Quando a gente fala do Kubernetes, também tem um negócio que eu fiquei pensando aqui, que você falou de um monte de componente diferente, né? Como que funciona essa separação de, sei lá, componentes ou grupo de componentes? Como que é a estrutura e a arquitetura, assim, de um serviço de Kubernetes rodando em algum lugar? Tipo, sei lá, aqui, mas de repente simplificado. Assim, falando de componentes principais, assim, do Kubernetes, você vai subir um cluster agora, né? Não vou nem dizer local, né? Vamos dizer que você vai subir um para fazer uma POC no cloud mesmo. Então, assim, primeiro você tem que entender que o Kubernetes ele tem um nó master e os worker nodes, né, que a gente fala. No nó master, a gente tem alguns componentes, tá? Que é o Kube API Server, ele tem o etcd, né, que é o cérebro do Kubernetes, onde todos os estados desejados estão registrados. Você tem o Kube Scheduler, tem o Kube Control Manager. Se você está rodando numa cloud, você tem o Cloud Control Manager, né? E nos worker nodes, no mínimo você vai ter o Kubelet rodando, você vai ter o Kube Proxy, o CNI e o Container Runtime, né? Que a gente falou Docker, mas o Kubernetes é meio que indiferente, né? Você pode estar usando um Container D, por exemplo. O importante é você ter um Container Runtime. Ah, então você pode usar um container de Docker dentro do Kubernetes. Sim, você pode criar sua imagem Docker lá. O normal, tá? Ou como que a maioria das pessoas fazem hoje, é você estar usando o próprio Docker como Container Runtime. Então, em teoria, o Docker Run que você rodar na sua máquina vai ser o Docker Run que vai estar rodando no Worker Node, né? Com algumas diferenças. Né? Ah, entendi. Aproveitando o que o Diegão falou, começar falando do API Server. Como o nome diz, ele é a API do Kubernetes, né? Então, cada coisa que você envia lá, tipo um kubectl, get pods, por exemplo, para pegar os pods, ele
vai gerar uma chamada para API do Kubernetes, que é o API Server. Esse cara consulta o estado dentro do etcd, né? Daí tem o kubescattler. O kubescattler, ele é o cara que decide em qual worker node o pod será executado. Então ele vai olhar algumas constraints, por exemplo, se os requirements de CPU, né, a requisição de CPU e memória do pod caberia dentro do node. Ele vai olhar, por exemplo, se tem alguma annotation naquele node para selecionar, se o pod vai usar algum selector que seleciona aquele node. Ele vai olhar várias coisas para decidir em qual node vai executar o pod. Aí o Kube Controller Manager, Diegão, você consegue explicar esse cara? Eu saberia falar o Cloud Controller. O jeito bonito de falar dele é que ele controla o Reconciliation Loop. Ele é o cara que se preocupa em ver o estado que você definiu que está salvo no etcd e ver como está o estado do cluster. Então ele vai ver lá, bom, a aplicação XPTO atualmente está rodando com 2 réplicas, só que espera-se que ela roda com 5. Então é esse cara que vai ver essa diferença e vai se comunicar com o Kubescheduler para poder agendar esses pods que estão faltando nos worker nodes que estiverem disponíveis dentro das constraints que o Arnaldinho explicou. Uhum. E, assim, o Cloud Controller Manager é o cara que interage com a cloud específica, né? Então, por exemplo, ele é o cara que vai criar load balancer, volume, se tiver algum volume. Exato. Então esse seria o papel do Cloud Controller Manager, né? Ele tem a lógica específica para cada cloud. Dentro dos componentes de Worker Node, o Kubelet, ele é o cara que seria, vamos dizer assim, o cérebro do Worker Node, certo? Ele é o cara que, uma vez que recebeu a requisição de escalonar um pod, ele é o cara que vai colocar esse pod para rodar efetivamente e anunciar o estado desse pod pro API Server, certo? O Kubeproxy, ele é o cara que, como o Diegão falou lá no comecinho, né, que a parte de PT tables, né? Ele é o cara que gerencia o IP tables do Node. Então, assim, ele é o cara que fica fazendo um pooling lá no API Server para saber quais pods estão rodando, qual é o IP de cada pod. Então, daí ele refaz toda a tabela de roteamento de tempo em tempo. Tipo, putz, cara, subiu um pod novo e esse pod tá com IP tal. E esse pod tá respondendo no serviço A, vamos dizer assim. Então, uma vez que algum outro pod for chamar o serviço A, vai aparecer esse IP novo. E a tabela de rotas vai estar atualizada. A tabela de rotas não, né? A tabela de NAT do IP tables vai estar atualizada por causa do Kubeproxy, então daí ele vai mandar certinho a requisição para esse pod novo que subiu. E o Container Runtime é o cara que vai efetivamente rodar o container, né? É o, vamos dizer assim, o Container ID ou Docker, o que for, mas é o cara que vai, tipo, executar a imagem da aplicação. Boa. Tem bastante coisa aí que a gente vai escutando, é bom ter anotado aí ou voltar e pegar de novo. Teve uma coisa que o Arnaldinho, um nome aí que ele, mais um desses nomes mágicos aí que ele falou e a gente acabou não explicando, que é o kubectl, que é basicamente a ferramenta de linha de comando que você usa para mandar as instruções, né, pro Kubernetes, né? A interface que a gente tem para falar com ele. Isso seria a linha de comando e assim, e também é possível chamar via curl caso você queira, né, chamar via curl ou via algum SDK da vida, mas a interação via linha de comando é kubectl. Mas a gente falou aqui de umas coisas também até agora que eu acho legal a gente resgatar, que às vezes quem tá escutando não ficou super claro o que é. A gente falou de containers, do runtime de container, e a gente falou de pod. Quando a gente tá fazendo deploy, a gente faz deploy num container ou num pod? Cara, assim, é num pod no final das contas. É num pod e num container no final das contas. Porque assim, o seu objeto lá no Kubernetes, ele é um pod, certo? Mas dentro desse pod está descrito quais são os containers que fazem parte dele. Então, um dos campos ali do seu YAML, por exemplo, é a imagem de cada container que está executando dentro do pod, né? Então, o deploy, quando você faz, você altera essa imagem, a tag dessa imagem, por exemplo. E para falar a verdade, a gente não faz deploy de pod, né? A gente faz deploy de deployment. A gente altera o objeto deployment quando a gente faz um deploy, que é um nível acima do pod. Nossa, agora fudeu assim. Assim, o pod, já ficou claro o que é, certo? É um conjunto de containers que está rodando no worker node. Beleza. Tá. Acima do pod, você tem um replica set. Pode ter outros objetos, não precisa ter necessariamente o replica set, mas vamos simplificar e falar do replica set. Ele é um cara que é um dos objetos do Kubernetes que ele garante que vai ter um número X de réplicas rodando. Garante não, né? Pode ser que sua aplicação esteja fora do ar. Mas, tipo, ele vai tentar manter um número X de réplicas rodando na sua aplicação, certo? Você definiu ali que, eu quero 7 réplicas, o replica set vai falar que tem 7 réplicas rodando. E acima do replica set, você tem o deployment. Então, o deployment faz referência ao replica set ao pod. Daí, por que você tem essa camada acima, né, que é o deployment? Porque, por exemplo, eu fiz 5 deploys em sequência, certo? Então, eu tenho lá meus 5 replica sets, só que só um tá ativo. O deployment foi o cara que criou esses 5 replica sets e
definiu qual que era o cara que estava ativo. Se eu precisar fazer rollback, o objeto deployment ele vai mudar qual réplica set que está ativo e vai subir as réplicas nesse réplica set novo. Então, tipo, facilita o rollout, né? Ir para frente ou para trás depois da aplicação. Entendi. Uma coisa que eu queria acrescentar no pod, a gente falou algumas vezes que o pod é um conjunto de containers, mas talvez não tenha ficado claro para quem nunca usou, tá? Por que eu vou ter vários containers em um pod, tá? É muito normal a gente usar um negócio que chama sidecar, que é basicamente um container auxiliar para o container principal da aplicação. Um exemplo que a gente usa bastante é o sidecar de Nginx. Então, quando você está subindo a sua aplicação, tem um container da sua aplicação e um container auxiliar de Nginx, para meio que ele tá à frente assim da sua API. Então, quando o request chegar no pod, primeiro ele vai chegar no container do Nginx você passa para o container da sua aplicação, né? Um outro exemplo é o sidecar que o pessoal do Google recomenda usar quando você está usando um banco que está no Cloud SQL. Eles recomendam você usar um sidecar que você aponta o acesso ao banco da sua aplicação para esse container do sidecar e esse container que tem todo o controle de autenticação para poder chegar no banco, né? Então é por isso que o pod faz sentido ele ter mais de um container rodando nele. Entendi. Agora, só uma correção, isso o Google já mudou, tá? O Cloud SQL antes ele só tinha IP público, né? O Cloud SQL é o banco SQL do Google, né? Tipo, pode ser MySQL, Postgre, whatever. É o RDS do Google, vamos dizer assim. E o RDS agora, é da Amazon, né? Então. É o equivalente ao RDS. Quem usa Azure pode fazer com o quê? Alguém sabe? Putz, mano. Sei não. Pode fazer com aquele serviço da Azure de banco de dados que ninguém aqui sabe o nome. Exato. Boa. É só pra falar assim, tipo, o Cloud SQL antes ele só tinha IP público, então existia essa necessidade do Cloud SQL Proxy pra fazer autenticação e liberação no firewall do Cloud SQL, né? Agora não é mais necessário. Mas assim, existem N outras coisas que você pode colocar no seu sidecar, sabe? Além do sidecar tem init container, tem outras brisas aí de container pra você colocar junto no seu pod. Você pode usar um MongoS, né? Se você estiver usando Mongo. Isso, o MongoS eu acho que é um bom exemplo, né? O router do Mongo ali. Caso você esteja usando um shard, você pode subir lá o MongoS junto com sua aplicação. Entendi. Agora ficou bem claro, assim, que o que é um pod, né? E só lembrando uma coisa que o Diego falou no começo, tipo, todos os containers dentro de um pod, eles estão dentro do mesmo namespace, né? Que, tipo, uma das coisas que o namespace compartilha, por exemplo, seria a rede. Então eu consigo falar com qualquer aplicação, qualquer container dentro do pod usando localhost, né? Isso também é importante você saber que pode existir conflito de porta dentro do mesmo pod, né? E, inclusive, eu posso compartilhar volumes dentro do pod. Então, posso, por exemplo, subir um Unix socket numa aplicação e fazer o Nginx bater nesse Unix socket. Eu vou compartilhar o volume da aplicação com o Nginx. Boa. Nesse aí, um exemplo legal também que a gente faz é colocar o Nginx para servir os estáticos, né? A aplicação coloca lá os estáticos no file system e o Nginx consegue enxergar isso, né? Realmente, sei lá, você tem algum admin, galera que faz muito Django admin, que não quer subir os estáticos com S3 da vida, né? Você pode estar servindo ele pelo Nginx, sem precisar onerar a sua aplicação para isso. Boa, entendi, cara. Mas, na real, esse esquema de compartilhar um volume, dependendo de como você estiver trabalhando, não é uma das melhores ideias, né? De você ficar fazendo isso. Cara, eu acho que vai de caso a caso. Eu acho que, por exemplo, esse exemplo que a gente deu de Unix Socket, que é uma coisa que a gente usa aqui, cara, tipo, é legal, sabe? Por exemplo, em alguns cenários você pode ter uma performance melhor batendo no Unix Socket do que no TCP, né? Então, pra que fazer o seu Nginx usar TCP ao invés de usar o Unix Socket, né? Isso é um bom exemplo. Agora, existem outros que são um pouco piores, né? Por exemplo, você vai guardar o estado da aplicação no pod. Isso já é errado por si só, né? Estado da aplicação não é conteúdo estático, né? Estado da aplicação seria, por exemplo, usar como se fosse um banco de dados, ou sei lá. Então, daí, isso por si só já estaria errado. E se você compartilhar ainda para duas aplicações diferentes mudarem esse estado, talvez um pouco mais. A estratégia aí... O pod ele é efêmero, né? Então, a gente teve alguns casos de gente que colocou, por exemplo, um SQLite da vida, um banco SQL daqueles modelos mais básicos, em que tentou compartilhar um worker com uma API, o mesmo banco, sendo que os pods sendo efêmeros, cada um tinha o seu banco no seu estado e
uma vez que o pod morria, o banco voltava ao estado inicial, né? Putz. Então é o caso onde não se deve ser recomendado usar um estado de aplicação dentro do pod. Mas aí dá pra usar uma gambeta pra resolver essa outra gambeta, que é só usar um disco persistente. Não ensina, gente. Bota um disco persistente ali, sua gambeta fica top. O pod morre, ela continua lá, gente. Só é errado, mas é um errado que ainda funciona, é isso que você tá falando. Vai que alguma coisa crítica de produção ali, tu deve fez isso, caraca, hoje vai sair uma publicidade X, um push Y ali, não dá tempo de refazer, então tem algumas manobras. Isso que é legal do Kubernetes também, você consegue fazer muita coisa no quente, implementar muita coisa na hora, mexendo só no estado e nos objetos. Tipo, o cara fez isso, você fala, não, agora você bota num disco atachado ali, persistente, quando o pod morre, o novo pod já pluga nesse mesmo disco e já consegue ler esse banco de dados, entendeu? Mas isso aí é a velha parada do cara que é sysadmin, DevOps, ou o cara que tá nesse contexto de cuidado do que roda tudo, arrumando cagada de dev, né? Eu acho que pra resumir o que o Júlio falou, cara, basicamente, se você tivesse numa VM, uma cagada demoraria alguns minutos pra corrigir. O Kubernetes demoraria alguns segundos. Na mesma medida que você consegue fazer uma coisa boa, você consegue fazer uma coisa ruim. É muito rápido você quebrar, mas é muito rápido você subir uma correção de volta, caso quebre. Mas eu queria só deixar claro aqui, pra quem é dev e tá escutando, não faz merda não, tá? Tipo, faz direito. E nesse caso dos volumes, a gente brinca e tal, mas tem gente muito corajosa, por sinal, que roda bancos de dados no Kubernetes, né? E isso não seria possível sem compartilhar o volume, né? Mas isso aqui eu vou falar bem da minha opinião, tá? Eu sei que muita gente no Linux concorda, tá? Mas pode ser que alguém taque pedra em mim depois, mas eu acho que para você poder rodar um banco de dados, seja ele qual for no Kubernetes, você precisa ter alguns engenheiros muito bons de Kubernetes e engenheiros ainda muito melhores daquele banco que você quer rodar, porque isso é um negócio grande, um negócio difícil, você precisa ter gente muito especializada nisso. É um puta sistema complexo que você vai botar pra rodar num modo que, se pá, ele não foi desenhado pra rodar, né? Eu conheci uma galera num meeting que rodava todos os bancos deles via Stateful Set mesmo, e vai filhão, é Mongo, SQL e tudo em Kubernetes. Tinha até uns pools de Elasticsearch. E a galera falou, inclusive a gente roda em instância preemptiva. Eu falei, cara, vocês são bons mesmo, viu? Porque só de você falar isso eu já falei que é uma ideia ruim, já pensei que é uma ideia ruim. Mas se vocês conseguem manter, ele falou, cara, você conseguindo manter isso, a questão do custo fica muito legal. Mas você tem que ter um investimento muito grande em engenharia também. Cara, acho que a gente vai entrar em entranhas do monstro aí que, se pá, não vale a pena. Vamos lá. Acho que até aqui a gente conseguiu explicar bem, ou pelo menos eu espero que a gente tenha explicado bem os componentes, o que dá pra fazer e no alto, para todo mundo conseguir acompanhar a conversa a partir de agora. Então, acho que um passo que a gente pode entrar é, beleza, por que eu vou usar Kubernetes e não ficar usando, sei lá, alguma coisa de serverless, ou não vou usar VM? Por que eu vou usar isso aí, saca? Quando que eu devo usar e quando que eu não devo usar? Você deve usar porque tá na moda, cara. Pior que eu já vi algum comentário do tipo, é o futuro, estou usando porque me disseram que era o futuro. Não é bem assim que funciona. Eu já vi uns comentários desse tipo, mas a gente tem que fazer uma análise bem criteriosa da arquitetura, de como funciona a sua aplicação, de como ela é acessada, qual que é a escalabilidade dela, pra gente ver se é realmente necessário ou se é realmente proveitoso a gente migrar para o Kubernetes ou não. Cara, eu acho que assim, se você conseguir enfiar várias aplicações dentro do mesmo Node e tiver um uso de CPU bacana nesse Node, um uso de memória legal, tipo, tiver lá acima de 50%, 60%, cara, tipo, você tem uma economia legal. É possível ter uma economia, né? Mas aí, Arnaldinho, quanto a gente não teve que aprender, mesmo com todas as boas práticas aí, pra gente conseguir colocar essas X aplicações dentro do mesmo nó e fazer com que elas performem de uma forma ok, sem uma aplicação matar a aplicação do coleguinha no mesmo nó. Eu acho que também vai muito nisso. Eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar quando você pensa em migrar para o Kubernetes é assim, cara, eu vou ter quem mantém isso para mim? Por exemplo, eu vou usar um serviço gerenciado. Mesmo com um serviço gerenciado, você vai ter que ter gente que conhece a API, você vai ter que ter gente que conhece o Kubernetes, vai ter que ter bastante, e vai dar bastante problema. Assim, ele tem todas as suas vantagens, mas eu acho que o ponto principal é, você tem que ter uma galera
qualificada para conseguir meter a mão aí. Eu já vi muito post em Medium que fala, não, o Kubernetes é mágico, você faz assim e tá funcionando em produção. Não é bem assim. Então, por que usar, vai muito do que os meninos falaram. Cara, você tem uma aplicação que escala muito, você tem problema de custo, você tem uma cloud que conversa muito bem com o Kubernetes, né? Você vai subir o Kubernetes por conta própria, vai usar como serviço. Tem, tipo, muita coisa aí que a gente pode considerar. Aí agora, o porquê eu não usar, tem bastante também. É só uma adenda com relação a custo, cara. Não existe garantia nenhuma que vai sair mais barato, né? Pode até sair mais caro. Na real, acho que cloud em geral também é isso, né? Porque às vezes a galera vai entrar na cloud e fala, nossa, entrei na cloud vai ser mais barato. E puta, cara, boa parte das vezes não é assim, né? Chega aquela continha gigante no final do mês, você não sabe de onde saiu, né? E não necessariamente você estar em cloud significa que você vai estar usando o Kubernetes. Então, assim, você pode muito bem usar os serviços de cloud sem estar utilizando sua aplicação rodando no Kubernetes. Você ainda tem possibilidade de rodar sua aplicação rodando no VM e dependendo do sizing dela, dependendo de como ela funciona, de como vai ser o acesso, ainda assim vai ser mais proveitoso do que você subir todo um cluster e uma arquitetura toda para manter uma aplicação que não precisaria dessa bazuca toda, dessa infra toda para rodar uma aplicação. Sabe o que eu acho que seria um cenário legal de usar o Kubernetes, por exemplo? Cara, você já está acostumado a usar container e todas as aplicações você tem imagem delas. Seria uma opção viável ali de orquestração desses containers, certo? E a vantagem de usar container, como já N pessoas disseram, é, por exemplo, promoção de imagem entre ambientes, o que mais? A leveza, né? Você escala muito mais rápido do que você escala uma VM, geralmente, né? Um container para subir é bem mais rápido do que uma VM. Exato. Então, assim, se você já vai para o mundo do container, tipo, por que não ir para Kubernetes, né? Existem opções gerenciadas, por exemplo, GKE, EKS, AKS. Então, tipo, não sei. E, assim, se você vê que tem muita coisa que ele abstrai, né? Por exemplo, eu quero criar um load balancer para essa aplicação. Então, você cria um serviço lá, com uma linha de comando, ele já cria para você o load balancer, já dá um endereço e tchau, né? Às vezes você nem precisa entrar no painel da cloud, ou volume, ou às vezes que nem o YAML que a gente falou, né? Que meio que você escreve a especificação do seu serviço, da sua aplicação em YAML, né? Por isso que a gente fala isso. Então, às vezes, com um YAML, você já descreve como que a aplicação vai estar rodando no cluster, né? Você já fala quais são os containers que vão rodar, quantas réplicas você quer no mínimo, como que vai ser o scale, o tipo de serviço que você quer, se é um serviço interno, se é um serviço do tipo load balancer, se você vai ter um ingress na frente. Então, tipo, isso tudo fica muito descritivo. E a ideia também do Kubernetes é ele ser nativo ao cloud, né? Então, isso aqui é bom deixar bem ressaltado, tá? Em teoria, toda a sua especificação do ecossistema no Kubernetes, você consegue migrar de um Kubernetes que está na nuvem A para a nuvem B, tá? Mas assim, tem suas ressalvas, lógico, né? Você pode criar anotações que fazem coisas específicas naquele cloud, aí você vai ter que adaptar. Mas no grande geral, você vai falar uma linguagem só e você tem todo aquele seu ecossistema descrito em YAMLs. Assim, do jeito que vocês descreveram, me parece que uma vantagem seria, sei lá, você tem um time de desenvolvimento grande e você quer dar uma autonomia maior para esse time de desenvolvimento conseguir trabalhar, ou um time de engenharia conseguir trabalhar nisso, versus um ambiente um pouco mais tradicional que você teria lá, sei lá, as demandas caindo em card pra galera criar componente de infraestrutura, tudo na mão, e ter que subir máquina, VM por VM, etc. Então, me parece ser mais ágil do que o que a gente tinha, sei lá, há 10 anos atrás, que tem muita empresa que roda assim ainda. Depois você toma muito soco na cara, você aprende a usar o negócio, tanto a nível de você escrever uma aplicação pronta para rodar num container, quanto a você gerenciar o cluster, aí fica tudo absurdamente mais fácil. Muito mais fácil, muito mais simples e muito mais rápido de fazer as coisas, né? Mas tem todo um estudo aí né? Cara, assim, um negócio interessante também do Kubernetes é que ele já entrega para você uma forma de você versionar o estado desejado da sua aplicação, né? Assim, como a gente falou, você pode escrever um YAML e dar um kubectl apply nesse YAML. E a partir daí, você vai alterando esse YAML e dando os seus applies. Essa é a versão mais simples, né? Do que você pode fazer. Coisa que você faria com Terraform, se você pensar em cloud, ou até num VM, coisa assim. Você teria que usar outra ferramenta. No Kubernetes você não precisa. Embora existam outras ferramentas, por exemplo, eu quero fazer template daquele YAML para não ter que ficar repetindo em N aplicações. Você vai dar um Helm, por aí vai. Mas o próprio Kubernetes já te entrega uma forma fácil de você versionar o estado da sua aplicação. O estado que eu digo é, tipo, quantos pods você está rodando, qual que é a especificação dos pods, etc. Uma coisa legal também, eu acho que é a questão do HPA e dos limits. Tipo, vamos dizer que você está rodando em qualquer uma. Vamos dizer Google ou AWS, se você quer pegar minhas VMs estão muito
muito pequenas, eu coloquei mais worker lá, eu preciso escalar elas vertical. Então você vai ter que ir lá, tirar um template, copiar o template antigo, a mesma versão. Você vai ter que mudar o sizing da máquina pro tipo de máquina, se não tiver custom, né? Você vai até perder um pouquinho mais de dinheiro aí, porque nem sempre você consegue escolher o tamanho da máquina que a sua aplicação vai performar melhor, dizendo assim. Aí você tem que fazer um rollout e isso demora muito, muito mesmo. No Kubernetes não, você vai lá, tem várias formas, mas a forma que a gente faz é kubectl, edit limits, você coloca lá os requests e os limits da aplicação, que é em milli, né, que é uma unidade aí que o Kubernetes usa para sizing, tipo 1 milli, né, 1000 quer dizer uma unidade de CPU, por exemplo. Enfim, você vai lá, edita esse cara, você dá um edit no HPA, eu quero o mínimo de tantas réplicas, máximo de tantas, e eu quero que a minha aplicação escale sempre que bater 70% de CPU. Você salvou esse cara, precisa dar um kubectl rollout ali, só você cicla as réplicas 100 vezes mais rápido e pronto, os pods já estão lá com o sizing novo que você escolheu. Se esse sizing novo for muito maior e você precisar escalar mais nodes, né, e você tem os nodes autoscaler ligado, é abstraído para você também, é transparente, ele já vai escalar mais node para você também. Então, nesse contexto de você ter uma escala, por exemplo, Black Friday, precisa escalar, você não precisa sair refazendo todos os templates um por um, beleza, tem automação para isso, mas o Kubernetes, mesmo na unha, é 10 vezes mais rápido. E usar a API do Kubernetes também não é difícil, sabe? É fácil, assim. Nos primórdios do nosso uso de Kubernetes, aqui no Maga, a gente tinha um problema, principalmente das aplicações que eram workers, né, que não eram APIs, e a gente não queria necessariamente fazer o scale por uso de CPU, por exemplo. A gente queria fazer o scale, por exemplo, por número de mensagens na fila SQS. Então, a gente fez uma aplicação que, muito fácil, assim, você fala, ó, eu quero que a aplicação tal, que está lendo da fila tal, quando tiver a partir de X mensagens por pod, eu quero que suba tantos pods por vez, né? Isso também fica muito fácil de você fazer, né? Você hackear o Kubernetes não é um negócio difícil, depois você entende a API dele. Você consegue administrar, de certa forma, o Kubernetes de dentro de um pod, por exemplo. Você consegue colocar uma aplicação que fica monitorando se ninguém está ocupando muitos recursos de um cluster. Por exemplo, em um cluster que é usado para desenvolvimento ou homologação, a gente pode garantir que nenhum time vai conseguir usar uma quantidade maior que 10 réplicas de uma aplicação, por exemplo. A gente tem uma aplicação que roda dentro do próprio cluster, ela fica monitorando as demais aplicações e quanto de recurso elas estão usando. A partir do momento que ela excede o que a gente definiu como limite, como permitido, ela falou, opa, peraí, você tá indo além do que a gente permite, então vou voltar seu HPA aqui para 10 e você vai usar somente 10 pods do que a gente tem de consumo dentro do cluster. Como que é o nome dessa aplicação? É o síndico, né? É ele mesmo. É um bom nome. Foi você que fez, Diegão? Fui eu e o Alex Guerra. Grande Alex. Boa. A gente tem algumas aplicações que conversam com o Kubernetes que são open source, né? Muitas, assim, a gente criou no nosso começo, assim, de contato com o Kubernetes. Algumas são usadas até hoje. Algumas estão mais no modo meio de manutenção, assim, mas se for lá no GitHub/LuisaLabs, vocês vão achar algumas. Tem o Síndico, tem o Mitose, que é esse que eu falei que faz o scale por filas, né? Tem o Teresa, que é o PaaS, que até hoje a gente usa, né? A gente já está estudando outras opções, outras alternativas, mas que ajudou demais a gente a colocar as aplicações dentro do Kubernetes, né? Boa. Eu acho legal um dia a gente falar também sobre operators, já que a gente está falando sobre toda essa facilidade que o Kubernetes entrega, né? O que é isso? Cara, basicamente você escreve uma aplicação que interage direto com a API do Kubernetes, assim, isso no nível mais baixo. Então, sei lá, você pode escrever um operator ali que cria filas SQS na AWS, por exemplo. Você pode escrever um operator que faz gestão de keys da AWS ou no GCP. Então, assim, você consegue, por dentro da API, você consegue ir jogando um monte de coisa para dentro do Kubernetes. Você coloca operator de log, por exemplo, para coletar log das aplicações. Então, assim, tem um pattern pronto lá que você não é tão fácil assim, mas você pode escrever o operator em N línguas também, em Go, Python, até em JavaScript, se eu não me engano, você consegue escrever alguns operators. O legal do operator, vale mencionar, né, Juju, é que ele expande a API do Kubernetes, né? Quando você escreve um operator, você consegue, via YAML, falar o que o operator tem que fazer, né? É tipo um plugin. Faz isso. Mas ele vira uma parte do seu ecossistema, sabe? Você vai
jogando mais coisa. Por exemplo, você tem algum trabalho ali que eu não era muito do time, que é sempre que alguém cria uma aplicação, você sabe que você tem que criar um load balancer, você sabe que você tem que criar N dependências dentro da cloud que você usa. Então você pode criar operators para já sair fazendo isso por dentro mesmo. Mas a gente não usa no Labs, a gente precisa começar aí, porque tem bastante coisa para fazer. A gente estava com umas versões um pouquinho antigas do Kubernetes, mas o pouco que eu vi assim chega a ser mágico. Eu estou estudando um operator de log, por exemplo, que abstrai muita coisa que eu fiz de logging aqui, que eu assim, fiz um kernel jobs muito absurdo que eu podia ter não feito todo esse trabalho que eu vi se eu tivesse escrito um operator desde o começo. Essa galera que a gente fala, que a gente admira, que é guerreiro, que coloca banco de dados para rodar no Kubernetes, geralmente eles fazem isso através de operators. Entendi. Acho que a gente falou um pouquinho de algumas coisas aqui e acho que tá na hora de falar sobre um tópico interessante e talvez polêmico, que é como que a gente pode contar pra galera aqui e passar lições aprendidas, dissipar até dicas sobre os problemas que a gente já teve aqui dentro, saca? Tipo, que cagadas que a gente já fez aqui que a gente aprendeu e não vai fazer de novo. Hein, Juju? Eu ia falar que eu não sei porque a gente nunca fez cagada. Parece. Eu acho que dá pra começar falando de, assim, o primeiro grande erro pra mim foi achar que um serviço gerenciado de Kubernetes é um serviço gerenciado de Kubernetes. Não é. Pode ser qualquer cloud, qualquer serviço que vocês estiverem usando, vão ter problemas, você vai ter que aprender. Não dá pra simplesmente falar, não, eu vou usar esse serviço gerenciado aqui, eu não tenho ninguém que conhece muito de Kubernetes, mas eu acho que o começo pra mim aí, depois que a gente saiu do COPS ali, que o Diegão, o Iago e o Alex subiram ali bem atrás, a gente foi, por exemplo, pro GKE, funciona bem, mas a gente pensou, a gente não tem que fazer gestão de DNS, kubedns, a gente não tem que fazer gestão de metric server, a gente não tem que fazer gestão de logging, só que sim, você tem que fazer, você tá escalando às vezes de uma forma muito grande e não é tão fácil o cluster ou o serviço te acompanhar, então não acho que você tá usando gerenciado, você não vai precisar se preocupar e meter a mão na merda mesmo, porque vai. Acho que são parênteses, né, isso acho que vai muito também do tamanho que a gente tá operando, né. Talvez se você tiver um cluster menorzinho ali e tal, a gente tem alguns exemplos assim, não dá tanto trabalho, né? Mas não. Mas, realmente, você pega um cluster ali com dezenas de nodes, já começa a dar alguns trabalhos a mais ali que você não imaginava ter, talvez num cluster iniciado, né? Cara, a primeira e grande vantagem que eu vi quando a gente saiu do modelo na AWS com o COPS e a gente foi para um gerenciado, pelo menos para mim, é o etcd, porque um dos motivos de eu ter pesadelo no tempo que eu cuidava desses clusters era e o backup do etcd, e o etcd, se ele morrer agora, quanto tempo eu demoro para voltar esse backup do etcd e manter tudo funcionando? Eu acho que o Ju pode contar uma história aí sobre esse lance de backup de etcd, cara. Galera, assim, ó, tem suas ressalvas também. Certa madrugada de segunda-feira, sem querer, tá? Foi um misclick ali. Eu cliquei no delete cluster e um cluster de produção bem grande. Ali tive que acordar aí umas 50 pessoas, 11 horas da noite dessa fatídica segunda-feira, e assim, o cluster foi deletado. E eu abri um chamado e falei, cara, é o seguinte, o cluster tá em processo de deleção ainda, tá falando deletando o cluster, eu tô surtado aqui, eu preciso já começar a viabilizar o backup desse etcd. Se vocês puderem me mandar, por gentileza, já pra quando subir, né, eu já tentar montar esse cara e tentar pegar tudo que tem lá dentro, já ajuda. A resposta demorou muito, o cluster já tinha sido deletado, então foi mais fácil a gente criar um cluster novo e fazer todos os deploys na mão. Porque muito tempo depois eu recebi esse backup do etcd e esse backup já era já tinha uns 5 ou 6 dias de idade. Então, por exemplo, se nesses 5 ou 6 dias houveram deploys, mudança de sizing de aplicação, qualquer coisa, qualquer estado desejado que tivesse mudado nessa uma semana, vamos assim dizer, a gente teria perdido. Então a gente teve que ir lá na unha, subir o cluster novo, fazer os deploys de todas as aplicações, criar os na verdade não era load balance porque era um cluster de worker, mas tivemos que fazer tudo na unha mesmo. E assim, a lição aprendida foi começar a usar ferramentas pra gente ter a gestão disso do nosso lado. Hoje a gente usa um cara chamado Veleiro, que é muito fácil, dá pra instalar ele usando o Helm. Assim, é bem simples mesmo, ele faz o backup de todos esses estados desejados, com o schedule, então você manda pra um bucket, e se der um problema, você só roda o comandinho de lá, restore, ele recria o cluster, não o cluster em si, mas todo o seu estado desejado que estava salvo naquele backup, volta no quente na hora. Então, a gente aprendeu essa lição aí novamente, um cluster gerenciado que não nos atendeu nessa questão, né? Então, assim, a gente também não pode ir às cegas nesse lance de, o cluster gerenciado, a gente não precisa se preocupar com nada, né? Como a gente aprendeu aí na marra, vamos dizer assim, o backup a gente tem que se preocupar.
Teve uma cagada que eu fiz, que essa eu fiquei bem tenso quando aconteceu, que talvez eu não faria também no gerenciado, mas os meninos aí que têm mais experiência com gerenciado podem até me corrigir. Mas teve uma vez que eu queria atualizar as versões, né, que a gente estava usando do Kubernetes. E o Kubernetes, você atualiza as versões, você não atualiza tudo de uma vez, né? Você pode ir nó por nó, né? O master, geralmente você roda com mais de uma, né, para THA, né? Então você pode ir um de cada vez. E aí eu confiei que era seguro atualizar os masters durante o dia. Então, comendo lá de request, eu falei, vamos atualizar os masters, não vai mexer nos worker nodes, as aplicações estão no worker nodes, vai filhão, né? Só que nisso, quando a gente começou a atualizar os masters, tudo começou a falhar, tudo começou a demorar demais para responder, a aplicação ficar fora do ar. E aí, qual que foi o rolê, né? Quando a gente começou a atualizar o master, o API Server ficou fora do ar. E aí, quando o API Server ficou fora do ar, ele quebrou o kubeproxy e o kubedns. E aí, assim, as aplicações simplesmente se perderam totalmente de rede para fazer requests internos ou externos. E aí foi um pesadelo, porque já tinha começado, né? Não tinha como parar. Então teve que esperar os nós master terminar de atualizar e pedir desculpa para todo mundo e agendar umas madrugadas aí para atualizar os worker nodes, porque, né, quem tem medo. Caraca, cara. Hoje eu acho que a gente não é tão traumático esse processo, né, de upgrade, mas a gente já teve um caso no meio de um stress test para Black Friday, acho que ano passado ou retrasado, agora não lembro. Foi no passado. No passado, né? Tipo, o cluster escalado com centenas de nodes ali, de repente começou a rolar o upgrade automático dos nodes. Acabou o stress test ali, cara. Tipo, até ele terminar de fazer o rollout disso tudo eram horas, saca? Tipo, a gente não ficou offline, obviamente, mas, assim, inviabilizou o teste. Mas nesse caso aí, não era válido a gente ter deixado e sair batendo no stress test pra ver o que acontecia se a gente estivesse no meio de uma Black Friday realmente e acontecesse isso? Ou foi só tipo, puta, a gente esqueceu de desligar o update automático? A gente não conseguia escalar mais o node pool, saca? A gente não conseguiu nem setar o sizing que precisava. Então, se a gente precisasse escalar, ciclar, fazer qualquer coisa, já era. Mas era uma flag sim, tá, Gouveia? Era assim, ó, auto-upgrade, desligado, acabou. Entendi. Então, tipo, uma das boas práticas que talvez surgiu daí é não deixar esse negócio ligado. Sim, esse ano a gente fez isso. Boa. Obviamente aí cabe a gente ficar acompanhando, né? Sim. E atualizar quando estiver disponível lá. Lembrando que esse auto-upgrade é só de minor, né? Ele não vai de uma versão, tipo, você tá na 1.15 aqui, eu vou pra 1.16. Não, ele vai pra 1.15.12, sabe? Então é minor, mas mesmo assim esse rollout aí machucou bastante. E como a gente precisava subir de carga no stress test, não dá pra fazer nada. Perdemos. Esse ano a gente teve um parecido, né? A gente foi escalar as aplicações pro stress test, só que a gente deixou todo mundo escalar tudo junto ao mesmo tempo numa escala muito brutal, né? E aí o API Server não aguentou tanta informação chegando ao mesmo tempo. A gente tem, na verdade, esse problema recorrente, tá? Tipo, a gente começa a escalar, tudo começa a balançar. Isso a gente já... Nesse nível de black, né? Viu desde o ano passado e tinha que... outra coisa, né? Como você não tem o controle sobre o master, por exemplo, você não pode escalar ele. Você depende do cloud provider fazer isso pra você e você não sabe. Você não tem essa visão de verdade, né? Do que tá acontecendo lá. Então, por exemplo, stress test, a gente precisava escalar. Você tenta subir, tipo, todos os seus pods de uma vez só, mano, se o master não tá pré-escalado, ele não aguenta, né? E mesmo assim, né, mesmo com o master escalado no talo, assim, o limite máximo, eles falam, cara, boa prática, tá, o nosso cloud provider falou, boa prática, assim, é vocês escalarem no máximo 200 pods por minuto. Então, às vezes a gente tem dezenas de milhares de pods em um cluster e centenas de aplicações a gente tem que escalar esse cara para um stress test. A gente vai em doses homeopáticas e demora bastante. Mas a gente não martela mais a master. Na verdade tem um guia do Kubernetes mesmo, não do Google, sobre boas práticas para Big Clusters, né? E, obviamente, a gente só aprendeu isso depois de a gente ter tomado umas porradas aí no ano passado, eu acho, né? Que a gente tentou escalar 3.000 pods e, de repente, o API Server ficou fora do ar e daí a gente não tinha mais visão nenhuma do que estava acontecendo dentro do cluster e por aí vai. Daí a gente começou a achar esses documentos sobre escalabilidade e aprendemos. Isso sem falar os outros problemas a nível de aplicação que ferra o cluster inteiro, né? Se você subir uma aplicação lá que não tenha cota de recurso limitado, ele vai usar toda a CPU e memória que ele achar no nó, né?
E aí nisso você pega os vizinhos e derruba os seus vizinhos de aplicação do nó, né? Um problema que eu acho que foi recorrente ali, acho que fazendo gancho nisso que o Diegão falou, foi a gente, nos clusters de worker, tomando muito OAM, né, out of memory. Exatamente porque a galera colocava lá, tipo, um request de memória baixo, um limite de memória alto, e, cara, pau comendo solto lá. Daí uma outra aplicação acabava tomando eviction porque não tinha memória pra ela, saca? Começou a rolar muito OAM nesses clusters de worker por causa disso. E a galera do Node também, vocês estão usando um PM2 aí, tem aquela flagzinha marota menos Emacs, não usem, viu? Porque a gente sabe que o Kubernetes / container, ele vai abstrair muita coisa, mas, por exemplo, o container, ele consegue ver quantos CPUs o host tem. Então essa flag, por exemplo, fala, olha, eu quero que você suba processo igual a quantidade de CPU mais 1. Então se você está rodando nos nó lá com 32 CPU e você sobe 10 pod dessa aplicação lá dentro, você vai rodar 32 processos mais 1 para cada pod. A gente teve isso em produção também, começou a fritar, explodir tudo quando a gente foi ver. O cara falou, vou usar um PM2zinho aqui para fazer a gerência e vou botar essa flag aqui, entendeu? Então tem sempre essa questão aí de sizing, né, que o Diegão e o Arnaldinho falaram. A aplicação não é só jogar lá, você tem que pegar e fazer a quantidade de worker certa, a quantidade de request de CPU e memória certa, porque senão um deploy numa aplicação acaba quebrando todas. O Kubernetes, para uma empresa, você tem que pensar que é um know-how que você precisa não só para o cara de infra, mas vai até o desenvolvedor. O desenvolvedor ele tem que saber que a aplicação dele vai estar rodando num container, e um container dele vai estar rodando com N outros containers no mesmo nó, né? Geralmente a gente faz esse tipo de coisa que o Juju falou numa VM, né? Num EC2 da AWS, por exemplo, que aí, vamos dizer assim, que a máquina inteira é sua, né? E o Kubernetes é outro rolê, né? Então você tem que saber usar o recurso de forma inteligente. E eu acho que vale a pena notar também nesse lance que o Ju falou sobre, por exemplo, não acontece só com o PM2, tá? Acontece com outras tecnologias também, mas, por exemplo, com o PM2, ela viu lá 32 CPUs e tentou subir 32 processos. Obviamente, o requests e o limite ali do Kubernetes, ele vai impedir, se você tiver setado, obviamente, né? Ele vai impedir que você use, tipo, toda a CPU da máquina. Só que assim, sua aplicação não vai performar. Você imagina você colocar, tipo, um request, um limit lá de uma CPU para sua aplicação e tem 32 processos rodando, né? Então, você vai ter muito problema de performance ali na sua aplicação e até alguém perceber que, cara, tá rodando com 32 processos, pode ser que demore. Eu acho que uma coisa que eu lembro que a gente teve quando a gente passou a usar Kubernetes foi a gente indo com a mentalidade de falar, se eu uso 10 máquinas de tal tamanho na AWS, eu vou usar X máquinas de tal tamanho ali, ou X pods de tal tamanho, e essa conta vai super fechar e boas, né? E eu lembro que a gente ficou um bom tempo ajustando, né? Entendendo como funcionava e etc. Acho que vai muito de uso de arquitetura e uso de bom senso, porque assim, o desenvolvedor ele precisa saber realmente onde ele está rodando. A gente teve um caso nesse último ano de uma aplicação que o desenvolvedor reclamou pra gente que estava demorando demais para o pod subir. O pod ficava lá em criação e ela demorava demais para subir. Durante a análise, a gente identificou que o pod estava subindo com 32 CPUs e 16 GB de memória. Isso não é uma arquitetura para você subir num pod, isso é uma arquitetura para você subir numa VM. Até um sizing para uma VM, isso é um sizing muito grande, né? A gente lidar com uma VM desse tamanho. Quanto mais lidar com um container dentro de um pod que esteja dentro de um cluster. O próprio cluster ele é uma máquina que tem seus limites, né? Então a gente não conseguiria dimensionar uma aplicação para usar isso tudo de recurso. Quando a gente sentou para conversar com os times e entender realmente, você precisa realmente rodar isso em cloud, qual que é a necessidade de você rodar isso num cluster, e a gente hoje, no Magalu, a gente também tem máquinas on-premise, então a gente não seria melhor para o próprio Magazine a gente voltar essa aplicação para um servidor on-premise ao invés de manter isso rodando em cloud. Então assim, a gente precisa realmente ter essa consciência de o que eu estou rodando, onde eu estou rodando e se realmente vale a pena a gente fazer essa tramitação entre on-premise e cloud. A gente roda em várias clouds e a gente tem físico também, né? Exato. E eu acho que ainda sobre esse assunto, eu lembro quando a gente estava migrando massivamente aplicações para dentro do Kubernetes, né? O Juju fez um trabalho ali de apertar parafusos, né? Tipo, com a galera, que foi bem legal, vendo a quantidade de CPU que tinha que alocar, a memória, a quantidade de processos rodando em cada container. Se o Juju puder falar sobre isso, foi um trabalho, vamos dizer, chrono jobs, né, Juju? Eu basicamente saí dando braçada na aplicação de todo mundo, porque, por exemplo, o Kubernetes vai alocar a quantidade de CPU e memória para você
baseado no que você tem de request. Então a galera ia lá, migrava, jogava uma aplicação dentro do Kubernetes e fazia igual o Capinha falou. Eu quero 32, vamos dizer, eu quero 2 CPUs de request. Então o Kubernetes vai te garantir isso, porque você está falando, cara, para minha aplicação funcionar, para ela performar, eu preciso de 2 CPUs garantidos. Quando passar nisso, você tem o limit. Então você vai pilotando, você coloca um pouquinho mais de limite para você, que é até onde você consegue performar ali sem degradar a sua performance, e antes de chegar no limite, né, que é onde você vai tomar um eviction, antes de chegar no limite, você já vai ter escalado um pod novo, porque você vai falar, olha, eu quero escalar com uns 80% do que eu tenho alocado de request. Então vamos dizer que foi uma pancada muito grande, você não consegue escalar assim tão rápido, então você vai passar ali dos 2, vamos dizer que você tem 3 de limite, vai chegar ao 2.8, o HPA vai falar, opa, vou jogar mais uns pods, aí ele vai normalizar e vai baixar de novo. Então a gente saiu fazendo isso em muitas aplicações, vendo quanto que de fato essas aplicações estavam consumindo de CPU e de memória, a gente fez sizing de centenas de aplicações, a gente usou algumas ferramentas de stress test para fazer isso, para a gente conseguir entender de fato como que ficava melhor, porque a gente não sabe, cara, como que eu performo melhor? Se eu deixar mais pods horizontalmente ou mais pods verticalmente? Mais worker, menos worker? Então assim, foi um trabalho muito exaustivo, bastante dev participou, inclusive, então a galera já sobe as aplicações já pensando muito nisso, então é muito importante também não só levar isso para os times de arquitetura, infraestrutura, mas também os times de desenvolvimento também tem que estar cientes e sabendo como que eles vão performar, falar, não, cara, eu quero que minha aplicação suba em produção com esse size. Então isso é uma coisa bem interessante. A gente pegou, por exemplo, gente que subiu lá Java, aí o cara colocava 1 GB de memória de request e setava 100 MB na JVM. Na verdade, nem setava a JVM porque pensava que tinha alguma mágica. Aí vamos dizer que a JVM, o default é 256 MB de RAM. Aí o cara falava, cara, minha aplicação não performa, ela não passa de 256 MB de memória, tem alguma coisa errada com o Kubernetes. Então a gente teve que entender... O cara tomava o OM da JVM e ficava perdido por causa disso, né, cara? Exato. Daí você vai olhar o XMX e do cara tava zoado lá. Exato, nem tinha. Na verdade, ele não setava o XMX e aí tinha um default. Aí esse default era o que era usado. Então a gente entendeu que cada aplicação, cada stack, cada tecnologia tem um comportamento diferente e a gente foi meio que aprendendo com isso. Até hoje a gente ainda tenta apertar uns parafusinhos aí. Tem o Góes lá que ele briga com isso, cara. Ele fica, eu mudei o sizing, melhorou um pouquinho aqui, mas eu ainda acho que vou mudar mais um pouco. Então é um trabalho infinito. Vamos dizer que você vai lá e joga mais uma funcionalidade na aplicação. Cara, a aplicação vai mudar o comportamento. Então você já vai lá e revisita isso. A facilidade é que você não vai ter que recriar os templates, fazer rollout de tudo, todas aquelas tractanas que você tinha que mexer antes, quando a gente estava com um ambiente mais clássico ali, usando serviço de cloud. Tem que pensar que é um processo educativo que a gente está passando por ele desde quando a gente colocou o primeiro cluster até hoje e vai longe, né? Tem que lembrar que ele é uma empresa grande, né? Só de desenvolvedor já passou de 1000, né? Então, eu vejo a galera falar, não, aqui a gente entrega o kubectl pro dev aqui, ele faz tudo e a gente confia que vai dar bom. Só que aí você vai ver a empresa do cara, são 10 pessoas, 20. Uma vez eu ouvi um cara conversando comigo que ele falou isso e tal, e aí foi o máximo que eu vi. Tinha 60 pessoas, 60 devs assim na empresa, e eles ainda colocavam algumas limitações. Essa tribo aqui, o cluster dessa tribo é esse. Se fizer cagada, eles quebram só o cluster deles, tá? Ou então, essa equipe tem esse namespace e tal, e ela só pode mexer no namespace dela. Mas ainda assim, é um número menor de pessoas, né? Esse processo, assim, educativo, vamos dizer, você tem que entender desde a sua aplicação tá rodando num container até você saber cuidar do cluster, né? Uma empresa do nosso tamanho é bem mais complicado, né? É uma parada que a gente vai levar muito tempo ainda para ter um domínio 100%. E isso porque eu já acho que a gente está bem avançado. Eu acho que um resumo de... será que eu devo usar Kubernetes? É assim, cara, você precisa de escala. De escala, não só de escala de sistema e infraestrutura, mas de escala de gente, sabe? Você vai ser capaz de estruturar um sistema de gestão das aplicações e sabe, engenharia e um negócio que vai ser capaz de suportar a necessidade de escala que você precisa. Você fala, não, eu vou fazer só os blogs aqui, que vai ter um varnishzão na frente e vai filhão. Mano, não inventa moda, sabe? Continua onde você tá. Eu tenho contato com desenvolvedores de outras empresas, tanto de Franca quanto de outras cidades, que vêm até a gente, né? Vem como o Let's está crescendo, como a gente tem performado, e vem querer conhecer como a gente trabalha, né? Porque para a gente conseguir chegar onde a gente está hoje, alguma coisa está acontecendo. Então a gente está fazendo algum diferencial em cima do mercado.
eles vêm procurar para ver o que está rolando. E quando a gente faz um depara de estou fazendo um deploy com FTP dentro de um cara que é SaaS, que eu vou mandar meu código para eles e eu tenho que passar por todo um fluxo, eu consegui fazer esse deploy em comparação com a forma como a gente trabalha hoje, a gente, no mínimo, a gente fala que é uma tecnologia que merece ser estudada. Talvez não para você implementar ela agora na empresa, para você começar a usar ela de pronto, mas é uma tecnologia que está aqui, está sendo usada e ela não vai embora. Então a gente tem que aproveitar essa maré de tecnologias que está vindo junto com ela para a gente poder aproveitar isso no futuro agora da tecnologia. E lembrando que seu time de infraestrutura não escala junto com suas aplicações, né, com o seu tamanho do workload. Então Kubernetes e nem deveria, né? E outras tecnologias de automação ajudam você a absorver essa escala, né? Essa quantidade maior de aplicações e de requests que você vai receber no futuro, né? Eu ia falar só a questão do monitoramento também, só para centralizar ali, que você bota um Prometheus ali via Helm em 17 segundos, com um comandinho, você já tem no mínimo ali o Prometheus batendo ali no C-Advisor e pegando informação de consumo de CPU, memória, rede, todos os pods. Então você joga esse cara num Grafana em mais 15 segundinhos ali, você tem todo o seu ambiente, todas as suas aplicações monitoradas. Então essa é uma outra coisa que é um outro ponto do Kubernetes. Você não precisa subir ali um Prometheus e ficar subindo endpoint dos outros caras pra você raspar na mão. É assim, muito mais fácil. Eu acho que assim, o Prometheus é um caso à parte que vale até outra conversa, né? O que dá pra fazer ali com ele. Pois é. Só isso aí que você falou dos 15 segundos, 13 segundos, 10 segundos, 1 segundo, ficou marqueteiro aí, cara. Vou usar isso aí na descrição do episódio. Pode usar, que se eu falasse isso pro Jesus, ele sentava aqui do meu lado e falava, então faz nesse tempo. porque dá mesmo, cara. O Helm é outro cara que também dá mais um papo bem longo. Ele facilita muito você subir muitas tecnologias que já são template pronto. Então nesse caso aí é win-win mesmo. Boa. Então, que dicas que a gente tem em geral, assim, pra galera que tá escutando e fala, putz, mas dado todo o cenário que vocês falaram, eu quero começar a brincar com isso aí. Cara, eu posso só começar falando, pesquisa no Google aí, Kubernetes The Hard Way, pronto. Tem um cara chamado Kelsey Hightower, ele é um evangelista muito grande do Kubernetes, trabalha lá no Google mesmo, e ele fez um repositório chamado Kubernetes The Hard Way. Então ali ele vai te ensinar do começo ao fim como você subir tudo para requisitos, instalar os tools de cliente, provisionamento de recursos, tipo, comunicação via TLS, cara, do começo ao fim mesmo. Então, quando você termina esse lab dele, esse laboratório dele, que é muito didático e muito completo, pelo menos o conhecimento do que cada um desses componentes que a gente falou, por exemplo, o etcd, o CNI, Core DNS, Containerd, tudo, você já vai saber para que serve. Então, assim, eu acho que é um início muito legal. Eu, por exemplo, fiz esse hardware e eu já mexi com o Kubernetes 1 ano depois, eu bati a cabeça na mesa e falei, cara, por que eu não fiz antes? Ia ter salvado tanto tempo na minha vida. Então, assim, fica a dica aí, Kubernetes The Hard Way. Eu acho que uma outra coisa é que, assim, você usar Kubernetes, mesmo que gerenciado, não te exime de conhecer Linux a fundo. Porque você vai bater a cabeça em alguns momentos com alguns problemas que você pode achar macabro, mas, sim, tá ali no Linux e você consegue resolver. Por exemplo, a gente já teve treta de comprar aqui SL Maxcom, essas coisas de Linux que, tipo... sempre vai estar, né? Tá ali ainda, saca? Você tem que resolver, você tem que enfiar a mão na massa pra delegar. Máximo de arquivos abertos também, que foi um que veio do Linux e herdou pro Kubernetes o problema. A gente acaba tendo que lidar com coisas mais casca dentro do próprio Linux. Para quem é dev, até para quem tiver, assim, que não quiser ir direto por The Hard Way, para só, tipo, dar uma olhada, assim, brincar um pouco, né? Tem gente que acho que aprende também botando a mão na massa, né? E vai ser um começo simples que eu considero o Minikube e o K3S, que você consegue subir ali um Kubernetes, assim, miniatura, vamos dizer assim, ou tudo numa máquina só, numa VM só, ou você, sei lá, faz algumas VMs com o K3S e dá pra você brincar bastante. Então é legal que você vê o que tá rodando lá, você faz algum deploy, sei lá, geralmente a galera faz um deploy de um Nginx pra brincar lá, mexe um pouco nos services, mexe na cota, assim. A ideia, assim, antes de ir pra produção mexe bastante, brinca bastante, fuça bastante local pra você entender, né? E também, assim, tá falando de devs, o Heroku tem um guia bem legal, que não é exatamente de Kubernetes, mas é para aplicações de 2 fatores.
é meio que boas práticas para você escrever aplicações que vão rodar em containers. Então é bem legal você ler isso, você tentar entender o que são cada uma, né, desses requisitos que ele dá, né? E como que você vai fazer isso na sua aplicação, né? Um exemplo bem besta é logar em disco. Esquece, né? A gente já falou aqui várias vezes. Container é efêmero, né? Você não loga em disco, né? Você desloga para stdout e com outra ferramenta você pega esse log, né? Configuração, não faz configuração em arquivo porque você não... A ideia não é você ter acesso ao container, mudar a configuração e rodar o processo de novo. Geralmente, o processo que está rodando no container é o processo da sua aplicação. Se você matar esse processo para subir ele de novo, você mata seu container. Então, dê preferência para variável de ambiente, por exemplo, para você fazer configuração, entre outras coisas. E só para quem tá ouvindo escutar, como que é o nome disso aí que você falou do Heroku? Putz, eu não lembro o nome em português, mas é 12 Factors Application. Naldinho, você falou alguma coisa? Sobre variável de ambiente ainda, cara, tipo, um dos motivos para você colocar em variável de ambiente sua configuração é exatamente aquilo que eu falei no início sobre promoção de imagem entre ambientes. Se a sua configuração é um arquivo, cara, você vai ter que ter imagens diferentes para cada ambiente. Tudo bem, você poderia colocar no config map e montar também, né? Mas já seria uma vantagem de não buildar a imagem com a configuração. Mas no config map você vai ter que ser mais ligeiro ali, né? Você vai ter que fazer a sua aplicação ficar fazendo o hot load, né? Do config map. Você não pode restartar o processo, né? Não é todo mundo que faz isso, né? A gente tem o mitose que a gente falou, por exemplo, se eu não me engano, ele faz isso, ele faz esse hot load, que ele fica olhando as configurações que estão no config map, exatamente para a gente conseguir mudar isso sem baixar a aplicação. Só que o comum que a gente faz é assim, a gente lê as configurações de um arquivo lá e subir a aplicação em boas. E para mudar, você tem que reiniciar a aplicação. Aí esquece, né? Porque se você matar o processo da sua aplicação, você matou o processo do container, e aí o Kubernetes vai lá e mata seu container e sobe um novo. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô no LinkedIn como Beth Gouveia. Bom, eu tô no LinkedIn como Arnaldo Mendonca, né? Sem cedilha. E eu tô no Twitter como drgarcia1986. Boa. Eu tô no LinkedIn como Juliano Piazza, mas nem adianta mandar mensagem que eu não respondo. E eu tô no LinkedIn como Vinícius Dias Fernandes, apesar de ser mais conhecido como Capinha. Vinícius Dias Fernandes no LinkedIn. Boa. Juju, bem social aí. Tá nas redes sociais, mas não é social. Mas é isso aí, galera. Valeu demais. E nos próximos a gente dá um passo mais fundo aí. Beleza? Boa. Show. Valeu aí, Gouveia, pelo convite. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.